Amém, igreja? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Graça e paz aos irmãos, boa noite. Deus abençoe. Capítulo 11, primeira carta aos Coríntios, versículos 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 28 e 29. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, mais uma vez por esse momento. Deus, te louvar, ó Deus, pela tua presença no nosso meio. Senhor Deus, obrigado, Espírito Santo de Deus, pelos louvores. Obrigado pelas vidas aqui presentes, pelas famílias representadas. Obrigado, Senhor Deus, por essas crianças, adolescentes e jovens, pelos casais, Pai Santo querido, que o Senhor possa derramar abundantemente, Deus, a tua graça, Senhor Deus, o teu prover, Senhor Deus, o teu mover, a tua unção sobre a vida, Senhor Deus, do teu povo nessa noite. Nós oramos também, Pai, por essa comunidade onde nós estamos, Pai Santo querido, que esses louvores possam chegar no coração, nos ouvidos de cada família, Pai, ao redor dessa igreja, desse templo, e abençoa também a palavra, Senhor Deus, que vai ser ministrada, para que chegue, Senhor Deus, seja levada pelos ventos, e adentre cada casa, Senhor Deus, transformando a vida dessas pessoas, mudando a história delas, Pai Santo querido, convertendo o coração delas, para que o teu nome seja glorificado, Senhor Deus, nessa cidade, nesse lugar. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Hoje, tema da palavra: como se aproximar de Deus. E importante que esse texto de 1 Coríntios 28, 11 e 28, examine-se o homem, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Foi uma coisa que ecoou, uma palavra que ecoou pelos séculos, pelos apóstolos, pelos irmãos contemporâneos, e chegou até os nossos dias. Na seguinte pergunta: quem pode se aproximar da mesa do Senhor? Quem pode participar da mesa do Senhor? Muito importante, queridos, que até hoje a gente ainda se debate com a situação. Às vezes a gente reúne os pastores e ficamos pensando nisso, discutindo sobre isso. Mas é momento de a gente buscar realmente a palavra do Senhor, para que nós tenhamos discernimento. E a palavra diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ela não dá direito de uma outra pessoa examinar você. Ela não diz que eu tenho que examinar você, saber se você pode ou não pode, saber se você deve ou não deve, saber se você está apto ou não está apto para participar da mesa do Senhor. É algo que é seu, que é particular, que é íntimo. A gente não sabe ver o coração, a gente não consegue ver o coração de vocês. Muitas vezes nós ouvimos, vemos pessoas falando assim: olha, eu tenho discernimento de olhar para uma pessoa e saber se ela é santa ou não, se ela está pronta ou não. E eu fico imaginando assim, realmente é uma pessoa que tem um poder extraordinário, porque para adentrar as profundezas do coração do homem e saber se ele é santo ou não, olhar para uma pessoa e falar: essa aqui é mais santa, aquele não é. E a gente tem se debatido com essas questões, e vamos aprender um pouco hoje a respeito disso. Também foi uma questão, uma pergunta que foi levada para uma cidade chamada Heidenburgo, na Alemanha, quando a reforma protestante foi acolhida por aquela cidade. Martinho Lutero também foi acolhido por aquela cidade. E eles ficaram questionando sobre esse texto, porque havia muitos irmãos chegando, havia muitas pessoas convertendo. E eles ficavam pensando: olha, quem pode participar? Reuniram num concílio e saiu uma confissão. E ela diz o seguinte: aqueles que se aborrecem, quem pode participar da mesa do Senhor? Aqueles que se aborrecem a si mesmo por causa dos seus pecados, mas confiam que os seus pecados, que estes pecados foram perdoados por amor de Cristo. As demais fraquezas foram cobertas pelo seu sofrimento e sua morte,
e desejam cada vez mais fortalecer a sua fé e corrigir isso da sua vida. Essa foi a decisão do concílio. Foi a confissão de Heidelberg para aqueles irmãos que estavam chegando. E seria muito próprio para a gente também pensar dessa forma. Porque muitas vezes nós olhamos para alguém e falamos assim: a pessoa está em pecado, não pode. Mas nós não conseguimos chegar às profundezas do espírito dessa pessoa. E muito importante também, queridos, que nós não trazemos uma marca, nós não trazemos algo exterior, que a gente possa visivelmente olhar para alguém e falar assim: não, essa marca diz o que essa pessoa é. Não trazemos isso. Nós somos um ser. Somos milhares, bilhões de células, mas não trazemos uma marca dizendo que nós somos santos ou não. Ou que somos pecadores, impenitentes ou não. E o capítulo 12 de Romanos, a palavra diz, vocês não vão abrir, vou só mencionar, a palavra diz que não pense de si mesmo além do que convém. Normalmente nós somos levados a pensar de nós além do que convém, não aquém do que convém. Nunca nós imaginamos de nós aquém do que convém, sempre nos balizamos por cima. E a palavra continua dizendo: você faça isso com moderação. E você receba de Deus, à medida da sua fé, aquilo que Deus tem compartilhado com a sua vida. Muito interessante isso. Porque quando nós olhamos para esse texto e começamos a olhar para Deus, normalmente acontece a gente se balizar não por Deus, mas se balizar pelas nossas vidas, se balizar pelo outro, se balizar pelo que ele faz, se balizar por um grupo, e realmente nós nos achamos melhores. E não é isso que a palavra do Senhor ela está nos falando. Um outro texto lá em Mateus 7, 21, 23, não abram, vou só mencionar. No dia de Cristo, alguns de nós ficará surpreso por estar enganado a respeito de nós mesmos. E lá o texto fala que Jesus estava pregando por aquela região, fazendo milagres naquela região. Paralelo a ele, pessoas estavam dizendo que conheciam ele, chamavam ele de Senhor, faziam milagres, expulsavam demônios. Elas faziam coisas extraordinárias, sobrenaturais. Era para se pensar que esses tais faziam parte da caravana de Jesus. Mas quando eles se aproximam, Jesus fala para ele: olha, eu não conheço vocês. Nunca vos conheci. Talvez eles tenham pensado assim: olha, nós fizemos tantas coisas. Talvez você tenha feito tanta coisa, faça tanta coisa. Talvez você esteja um ativismo muito grande. Quem pode se aproximar da mesa do Senhor? Como se aproximar de Deus? O que Ele requer de nós? Qual a nossa função? Qual a nossa forma de se aproximar de Deus e Ele se agradar? E nós podemos imaginar, queridos, que a primeira pessoa que nós deveríamos buscar seria Deus. Quando nós tivermos uma demanda na nossa vida, a primeira coisa que nós teríamos que fazer é consultar o manual, nosso manual. Porque quando você compra um eletrodoméstico, compra um televisor novo, você vai consultar o manual para saber como é que você faz. E nós não, nós procuramos 1, 2, 3, 4, andamos a cidade inteira, vamos em vários grupos para perguntar sobre os nossos problemas, a resolução dos nossos problemas, como nós fazemos para que a gente saia desse conflito. Deveríamos buscar Deus. Quando nós orarmos, como é que nós devemos fazer isso? A primeira coisa que temos que fazer é buscar a Ele. Se o que nós vamos fazer é agradável ou não para Ele, ou está desagradando. Quem deve ou quem não deve participar da mesa do Senhor? Uma outra coisa que Jesus falou na sua palavra, capítulo 23, capítulo 13, 28, 29, versículo 28 e 29 de Mateus. Ele diz que era necessário
ele disse que era necessário haver mistura no meio do povo de Deus. Era necessário haver mistura no meio do povo de Deus. E ele conta a história do joio e do trigo. Os trabalhadores plantaram trigo, e pela noite veio o inimigo e plantou o joio juntos. E quando eles amanheceu o dia, eles perguntaram do dono da seara: nós arrancamos o joio? E ele falou assim: olha, vocês não podem arrancar o joio, porque se vocês arrancarem o joio, o trigo pode vir junto. Deixa ele. Quando for no dia da ceifa, então nós vamos separar o joio do trigo. Por que isso, queridos? Mais uma vez, ele está falando assim que nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós não sabemos o grau de comprometimento desse joio, dessa mistura que está no nosso meio. Às vezes nós queremos realmente afastar as pessoas. Nós queremos dizer quem serve para o nosso grupo, quem não serve. Quem é nosso, quem não é nosso. Eu, quando me converti, uma das primeiras coisas que o meu pastor falou: Aldeir, a gente não exclui ninguém dessa igreja. Nós não temos autorização para isso. Da mesma forma que Jesus falou para o joio, para os trabalhadores: vocês não têm autorização para tirar o joio do meio do trigo. E vocês não vão reconhecer, muitas vezes você não reconhece quem é e quem não é. Mas quando você reconhece, você não está autorizado a fazer isso. E se você tentar fazer isso, a primeira coisa que você vai ter que fazer é tirar esse joio do seu coração. E aí a gente se baliza por nós. Ressentimento, rancor, amargura, contenda, litígio, discórdia, confusão, disputas. E eu não peço para vocês, querido, eu falo para mim: tem que arrancar primeiro o meu. No dia que eu entender que eu tenho que tirar alguém que está misturado no nosso meio, eu tenho que me voltar primeiro para mim. Começar de mim. Começar realmente a limpar o meu coração, que é perverso, que é maligno. A palavra diz que é desesperadamente corrupto, enfermo, cheio dessas mazelas, cheio de rapina, cheio de trapo de imundícia, porque uma justiça minha não é de Deus. E aí, queridos, Mateus 7,15, eu quero que vocês abram comigo esse texto. Mateus 7,15, a palavra diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Foi algo que o Senhor Jesus falou e os apóstolos também orientaram a igreja no decorrer dos anos, nas suas cartas. É algo que nós temos que ter na nossa mente hoje. Muitas pessoas estão pelo mundo realmente vestidos de ovelha, mas são lobos. Sempre quando o pastor Marcos liga, a pastora Luciene liga sobre algum evento na igreja, a primeira coisa que eles perguntam: quem? Quando? Você conhece? Qual testemunho? Porque o que eles sabem lá, segundo eles, nós não sabemos aqui. E eu começo a crer que isso é uma realidade. Porque semana passada a Beth falou com uma sobrinha dela que mora na Suíça, ela falou a mesma coisa. Tia, quem? Tia, você não conhece. E sabe o que isso significa, queridos? Sabe quem é o culpado disso? Não é o púlpito, não são os pregadores, mas é o banco, são vocês. A igreja merece o púlpito que vocês querem, a igreja tem o púlpito que vocês querem. Palavra em Jeremias, abra comigo esse texto, Jeremias 5. Capítulo 5, versículo 30 e 31. Senhor Deus diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra.
Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Oséias 4, 6, 8, ele fala a mesma coisa. O meu povo perece por falta de conhecimento. Como se aproximar de Deus? Como participar da mesa do Senhor? O meu povo perece por falta de conhecimento. As duas situações são idênticas. Épocas diferentes, mas são idênticas. O sacerdote, ele não ensinava o povo o caminho de Deus. Ele não ensinava o povo a palavra de Deus. E uma das grandes dificuldades que eles tinham naquela época, que nós temos hoje, Igreja do Senhor, ouvir. E a palavra diz: se hoje vocês ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Grande dificuldade que nós temos hoje ainda é ouvir. Nós não queremos ouvir. Nós queremos muitas coisas, mas não ouvir. A igreja, ela tem o púlpito que ela quer ter. Se alguém está querendo instruir, não querem. Se alguém está querendo orientar, não querem. Mas com eles acontecia o seguinte: os sacerdotes não orientavam a igreja, porque eles não corrigiam a igreja da época, porque se eles fizessem isso, eles não tinham sacrifício, não tinham oferta. Jeremias e Oséias. Quanto mais pecado, mais sacrifício. Quanto mais sacrifício, mais oferta. E ele diz: eles se alimentam do meu povo, versículo 8, de Oséias 4:8. Eles, sacerdotes, se alimentam do pecado do meu povo. Eu não vou fazer nada, não vou falar nada, não vou te corrigir, porque você vai continuar pecando e eu vou ter mais oferta. Querido, se você olhar, se você abrir qualquer local aí na internet, você vai ver isso hoje. A mesma coisa, dissolutamente, irresponsavelmente, fazendo coisas terríveis, horrendas, como diz a palavra do Senhor, há milhares de anos atrás. Sem orientação, sem correção, porque quanto mais pecado, mais ofertas. E Deus, ele saber que Deus, o amor de Deus é incondicional, mas ele é moral. E por ele ser moral, ele não é complacente. Versículo 31 de Jeremias, lá no finalzinho ele fala assim: porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Vai chegar um momento que o Senhor vai cobrar isso. Vai chegar um momento que Deus, ele vai colocar um ponto final nisso. Seu amor é incondicional por ser moral, mas não é complacente. E por ser moral, ele não é complacente. Ele nunca vai concordar com aquilo que nós fazemos, contrariando a sua orientação, contrariando a sua palavra. Senta isso no teu coração. Um outro fator importante: como se aproximar da mesa do Senhor, quem pode participar da mesa do Senhor? Tudo que fazemos, coloca isso também no teu coração. Tudo que fazemos, tudo que dizemos, tem um peso, tem um caráter espiritual. Às vezes nós imaginamos que vamos fazer alguma coisa para Deus, ou queremos fazer uma coisa para Deus, que é normal. Mas, queridos, tudo que você fizer, tudo que você falar, tem um caráter espiritual. Vai chegar um dia que nós vamos prestar conta disso. De uma visita ao louvor, a um acolhimento, de uma visita a um teatro, de uma visita a uma dança, de uma visita a uma pregação, tudo que nós fazemos tem caráter espiritual. Nada passa percebido. Nós temos que atentar para isso, queridos. Deus tem demandas passadas e tem demandas presentes para a sua igreja. Ele é um Deus que não muda. A palavra diz que Ele foi ontem e hoje será eternamente.
Malaquias fala que Ele é um Deus que não muda. Eu quero que você abra comigo mais um texto, Lucas. Quem pode participar da mesa do Senhor? Você pode estar imaginando que eu estou me referindo à ceia. Pode ser, mas eu não estou me referindo à ceia. Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12. Jesus conta nesse capítulo, e o livro de Lucas é um livro que mais a gente vê oração. Deus clamando por oração, o povo orando. É um livro realmente, tipicamente de oração. E aqui ele conta mais uma dessas, 18, 11. Ele diz o seguinte, 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Publicano era uma pessoa que era judeu, ou judia, mas que cobrava imposto, trabalhava para o governo romano e cobrava imposto, era tido como uma pessoa desonesta, e era tido também como inimigo de Israel, porque cobrava imposto dos seus compatriotas. E a palavra diz, o fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Jesus está falando que realmente nós não temos condição de ver ou de dizer aquela pessoa que está pronta, que não está pronta. Também nós não podemos nos exaltar em relação a outra, nos balizar pelo outro. Isso é algo que não nos compete fazer, queridos. Toda vez que nós fazemos isso, nós erramos. E normalmente nós fazemos isso em relação ao que nós pensamos de nós mesmos. Nosso conceito de nós mesmos, nosso conceito do comportamento do outro, nosso conceito da fé do outro, nosso conceito do caminhar do outro. E sempre nós vamos aparecer bem para nós, mas não para Deus. Quando você se apresenta dessa forma, colocando os seus méritos, você pode até ser um bom batista, um bom assembleiano, você pode ser um bom crente, um bom pai, um bom marido, um bom filho. Mas não é isso, queridos, que te garante realmente você se aproximar da mesa do Senhor. Não é isso que te garante você participar da mesa do Senhor, mas quando você acredita esse mérito para Jesus, só para Jesus. Foi Ele que fez todas as coisas, é Ele que faz todas as coisas. Esse culto é para Ele, o louvor é para Ele, nós existimos para Ele, essa igreja é para Ele, esse templo é para Ele. Então a mesa do Senhor, grava isso no teu coração, ela nunca foi neutra. Toda vez que você se aproxima da mesa do Senhor, saiba que ela nunca foi neutra. É pouco. Nunca foi neutro. Quando você se aproxima, ou ela vai trazer uma bênção para você, ou ela vai trazer uma condenação. Tudo que você faz, tudo que você diz, nunca foi neutro. Ou você traz para você bênção, ou você traz maldição. A palavra está sempre falando de 2 coisas, vida e morte, bênção e maldição, céu e inferno, porta estreita ou larga. Não tem um escape, não tem uma outra vertente para que você possa se apegar. A mesa do Senhor, ela nunca foi neutra. Eu quero que você abra comigo Malaquias. Capítulo 1 de Malaquias. A palavra do Senhor diz assim, versículo 6 e 7, e depois o 12. O filho
honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizei, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 12. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Versículo 8, a forma como eles se apresentavam diante de Deus. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta o teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. A mesa do Senhor, quem pode se aproximar da mesa do Senhor? Números, Levítico, Deuteronômio, Ezequiel, fala da mesa do Senhor como sendo o altar de Deus. Toda vez que nos aproximamos do altar de Deus, de uma forma irresponsável, de uma forma desprezada, desprezível, como diz a palavra, como eles faziam. Eles menosprezavam o altar de Deus. As cerimônias, o que eles faziam, tudo era algo que não agradava a Deus, era coisa imperfeita. Nós costumamos falar, se é para Deus, não tem problema. Eu não vou me esmerar, porque se é para Deus não tem problema. O que eu faço é para Deus. Mas isso não é natural, querido, isso é espiritual. Isso tem um peso de bênção, um peso de condenação. Eles faziam de qualquer jeito. O texto seguinte fala que eles roubavam animais e levavam para a mesa do Senhor, para o altar do Senhor. O que você faz nesse átrio, o que você faz nesse púlpito, tem um peso para você. Um dia Deus vai te cobrar sobre isso. Um dia isso vai ser colocado diante de você como bênção ou como condenação. Estamos fazendo para Deus. Não interessa, a gente está sendo travestido de outras coisas. É para Deus. Não interessa se o trabalho é relaxado, é para Deus. Certo dia, eu estava em casa lendo um livro de John Stott, e ele falou uma coisa que mexeu muito com o meu coração. Ele disse, olha, antes de você pregar para a congregação, prega para Deus. Ele é a pessoa mais interessada em ouvir essa palavra. Cantores, tocadores, antes de você escolher uma música para tocar nesse altar, nesse átrio do Senhor, toca para Deus. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Irani, creio que ela está tendo discernimento nisso. Critica, querido, essa música. Critica a letra dessa música. Vê se ela não é um plágio de uma música mundana que alguém colocou uma letra tipo evangélica e nós estamos cantando. Tudo que nós fazemos tem um peso espiritual, de bênção ou de maldição. E a igreja do Senhor tem cantado muita porcaria. A igreja do Senhor não tem parado realmente para olhar as letras que elas estão cantando. E muitas vezes traz maldição para a gente, porque nós estamos cantando uma coisa que nós não somos capazes de executar. Nós não podemos fazer. Mas nós estamos expressando com os nossos lábios. E a palavra diz, olha, eu não te convidei para você vir, eu não te chamei para você colocar os seus pés no átrio. Mas uma vez que você colocou, você é responsável por isso. Eu não te chamei para que você fizesse um voto. Eu não te pedi, mas uma vez que você vota, cumpra. Ele não vai esquecer.
O amor de Deus ele é incondicional, mas por ser moral, ele não é complacente. Depois, um outro fator também sobre esse altar do Senhor, sobre a mesa do Senhor. Nós temos que nos achegar a Ele com uma constante dependência da presença de Deus. Não importa o que nós façamos, não importa onde a gente vá, não importa qual o serviço, nós temos que chegar a Ele com uma constante dependência dEle. E aí, os profetas falaram no passado sobre a questão da ética, da retidão social, aliada à ética e retidão pessoal. Eles falaram das casas, eles falaram dos mercados, eles falaram dos tribunais, eles falaram dos campos rurais. Os apóstolos, se você olhar para a carta dos apóstolos, eles estão falando a mesma coisa. A retidão e a ética pessoal, social e pessoal, elas não são distintas, são conjuntas. Elas estão sempre andando juntas. E aí ele fala a mesma coisa. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe com suas próprias mãos. Patrões, honre o seu funcionário. Funcionários, honre o seu patrão. Pais, honre seus filhos. Filhos, honre seus pais. Marido, sua esposa. Esposa, seu marido. Servos do seu Senhor. Ovelhas, seus líderes. Líderes, as suas ovelhas. Isso continuou, queridos. Essa orientação de Deus, ela continua nos nossos dias. Quem pode se aproximar da mesa do Senhor? Qual o critério? Qual a condição para isso? Mais uma vez, se nós buscássemos realmente aquilo que o Senhor nos requer em sua palavra, nós erraríamos menos, não teríamos tantos problemas, conflitos, litígios, confusões. Muitas vezes o nosso ouvido não ficaria tão bloqueado quando Deus falar conosco. E eu quero crer, queridos, que você tem ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Essa e outras que se seguirão. E toda vez que você abrir sua palavra, você vai estar ouvindo a voz de Deus. E seja costumeiro nisso. Como você vai conhecer uma pessoa, como você vai falar de uma pessoa, se você não conhece a sua vontade? Como você vai conhecer a sua vontade? Se você não conhece a sua vontade, como você vai prestar um culto agradável a essa pessoa? Não tem como. Você vai fazer pela metade. Você não vai fazer com graça, você não vai fazer com sabedoria. E eu te convido para que você construa isso no decorrer desses dias. Repensa. Até aqui, repensa. Isso não é uma coisa que eu estou falando simplesmente para a igreja. Falei isso em casa. Antes de chegar à igreja, eu falo em casa. Muitas vezes eu e Beth nos sentamos lá pela manhã no nosso devocional e a gente compartilha. Chegamos a essas coisas de Deus assim que mexem com o nosso coração. Nós temos que mudar, queridos. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos para os céus. Nosso nome está registrado lá. Não tenho dúvida nenhuma. A gente pode fazer isso de uma forma reta. O nosso caminho pode ser reto, ele não pode ser tortuoso. Nós podemos fazer uma coisa com mais graça, com mais amor, com mais compaixão das pessoas. A gente não tem que sofrer por isso. Deus não nos chamou para isso. A gente pode fazer realmente com muito mais brandura do que a gente passa sofrendo, labutando, muitas vezes nos estressando com tantas coisas. Deus não quer isso da gente. Ele dá orientação como nós temos que nos comportar nessa vida. Nós vamos para os céus. E para finalizar, quando Jesus esteve na terra, a primeira coisa que ele fez foi cidadão da terra, para depois ele fazer cidadão dos céus.
Você tem que aprender como ser cidadão na terra, para você se tornar cidadão dos céus.